Hoje nós vamos estar lendo um pouco sobre um texto que eu tenho lido nas minhas horas sozinhas com Deus. E eu quero compartilhar com meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, verso 18, diz assim: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxestes a esse ponto? Para mim, o que estava acontecendo com Davi aqui nesse momento era um impacto muito grande. Que ele entrou na tenda, e quando você está com as pernas bambas de um impacto que você sofre, normalmente você senta ou você deita, você se entrega, porque não dá para ficar de pé. E a sensação que eu tenho quando Davi passou por aquele momento que nós vamos entender é que ele foi tão impactado, que ele não conseguiu entrar na tenda, ele só conseguiu entrar e se sentar na primeira cadeira que ele encontrou, pela revelação, o impacto da revelação que ele sofreu naquele momento. E a minha oração é que o Senhor nos deixe sensíveis para compreender a grandeza do que ele fez naquela hora com Davi e do que ele tem feito com as nossas vidas. Quem é que nós somos? O que é a nossa família? É bem comum pelo mundo, quando a sua família tem um nome muito importante, você chegar e dizer: eu sou fulaninho de tal, né? E aquele nome imenso de uma família, porque parece que quanto maior, antigamente, na época de Dom Pedro, quanto maior o nome, mais poderoso ele era, né? E eu, na minha infância, eu guardei o nome da princesa Isabel, você acredita? Eu achei tão sensacional aquilo que eu disse: eu vou decorar esse negócio, porque é muito bacana. Achei uma coisa grande, né? Aí é assim, ó: Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança. Uau! Até hoje não esqueci. Mas as famílias importantes eram assim, tinham nomes grandes, importantes, não é assim? E é muito interessante como as pessoas valorizam esses nomes e às vezes carregam como um grande troféu pela vida inteira, né? Mas o que somos nós? De onde é que vem a nossa família? Qual é a nossa herança aí de nomes e de qualificações? No caso de Davi, se tratava do rei de Israel. Um homem que tinha conquistado muitos povos e estava numa posição de destaque muito grande. Aquele momento, a Bíblia diz que Davi tinha paz, tinha conquistado todos os seus inimigos, ele era rei absoluto de Israel naquele lugar. E, em geral, quando uma pessoa chega nesse ponto, ela se sente tão poderosa que ela não precisa de nada. Ela não precisa de nada e nada impacta ela, porque ela se acha o máximo do máximo e está no top das coisas. No caso de Davi, não, porque Davi tinha um coração que amava o Senhor. E sabe o que aconteceu naquela hora? Quando Davi estava numa posição alta, com paz por todos os lados, Davi começa a conversar com Natã e expressar um desejo do coração dele. A gente tem estudado nas quartas-feiras aqui sobre o que, meninas? A profundidade dos pensamentos. E Davi está no seu palácio lá e ele começa a pensar. E olha por onde é que andava o pensamento de Davi. O que impactou Davi? Davi expressa um desejo. Você pode começar a escrever, eu acho que tem essa palavrinha aí faltando, né? Davi expressa um desejo. Em 2 Samuel 7:1, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Então Davi está orbitando, seus pensamentos têm sido pensamentos que quando nós escutamos, dizemos: puxa, que maravilha! Um rei podia estar pensando em como aumentar sua riqueza e o seu poderio, em como conquistar outras coisas, mas ele gasta o tempo dele pensando a respeito daquilo que tem a ver com Deus, com o seu Deus. E ele chama o profeta. O profeta reconhece a legitimidade desse desejo e o abençoa. Olha a resposta de Natã. O que responde Natã para ele? Respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E aí Deus se revela. O profeta vai para casa. E quando ele está em casa, Deus aparece a ele e diz assim: você vai procurar Davi. Olha o que diz 2 Samuel 7:4. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. Deus lembra a Davi o que é mais importante. E o que é mais importante do que tudo que Davi estava querendo dar a Deus? A sua presença.
Davi tinha uma visão parcial. Davi estava sentadinho lá e pensando, puxa, eu estou morando num castelo de cedro, uma beleza, e a arca do Senhor está naquele lugar. Eu quero construir um lugar para Deus. E aí Deus começa a falar. Ele diz a Natã, diz isso para o meu servo. 2 Samuel 7,5. Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde eu tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E é interessante quando Deus diz assim, onde você esteve, eu estive. Deus começa a chamar a atenção de Davi que a coisa mais importante não era o prédio construído, mas a presença dele é o que faz toda a diferença. Hoje a gente tem uma multidão de igrejas por aí, não é verdade? Cada prédio mais suntuoso do que o outro, das mais diversas situações e lugares. Mas não tem valor nenhum prédio, porque o Senhor decidiu que não habitaria em prédios feitos por mãos humanas. Desde esse tempo, nunca houve no coração de Deus um desejo de morar num prédio extremamente rico e suntuoso, cheio de tapetes e decorações especiais, mas Deus decidiu que iria morar em nós. E aqui, nesse momento, ele também chama a atenção de Davi, dizendo, por acaso eu pedi alguma dessas coisas? Qual é o prédio que vai me caber? O Senhor decidiu que moraria em nós, e nós esquecemos isso. Às vezes a gente cuida muito das nossas casas e cuida muito pouco de nós. E eu fico imaginando quando Deus está olhando a nossa casa interna, o que é que Ele vê, né? Que será que tem alguma cortina despencada ali dentro, né? Algum banheiro quebrado? Como é que está essa casa? É aí onde Ele habita. E nós, em geral, quando recebemos uma visita de fora, a gente diz, não repara na bagunça, né? E como será que é com Deus? Ele sempre está no meio da bagunça, né? Nós precisamos de observar esse templo que Ele nos deu. Porque desde essa época o Senhor diz assim, eu nunca pedi que você fizesse um prédio para eu ficar lá dentro morando. E aí continua, Deus revela muito mais, a partir desse momento, quando Deus dá essa resposta, Ele traz uma revelação muito maior do que Davi naquele momento podia compreender. Uma revelação que tem que me impactar, porque ela tem muito a ver comigo. Muito. Olha só o que é que diz em 2 Samuel 7, fala sobre os descendentes de Davi que viriam após ele para ocupar o trono. Diz assim, 2 Samuel 7, 11c. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Aqui, Deus estava falando sobre quem? Salomão, Jesus, dá uma misturada às vezes, né? Porque um trono para sempre, um ser humano não pode viver num trono para sempre. Por exemplo, nós temos nosso presidente aqui, o Obama, ele não vai ficar lá para sempre. Ainda que não houvesse eleições e ele continuasse no poder, vai chegar uma hora, não é? Que vai terminar isso. Então, quando você ouve para sempre, é muito tempo, não é? Mais do que a gente supõe poder existir fisicamente. Então, olha só, quando Deus está falando com Natã para falar com Davi, ele começa a descrever situações que se mesclam. Ora parece que ele está falando de Salomão e dos reis que virão depois. Ora parece que ele está falando de outra pessoa que não passa, que não morre, que é eterna. Então, é fácil de você ver quando você continua a ler que existem atributos e situações que um filho do rei Davi não poderia estar naquele lugar, pela ausência de eternidade nesse corpo físico.
Então veja só o que diz aqui. Fala sobre Cristo e o seu reino eterno. Então havia uma revelação muito grande sobre Davi naquele dia. Não há reino eterno tratando-se de reino humano. Reino humano tem tempo para terminar. 2 Samuel 7,16 diz assim: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Olha o que é que tem em Salmo 89, diz assim, 89:3. Vamos ler comigo esses dois versículos? Tu dissestes: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Olha só, quem é o primogênito de Deus? Jesus é o primogênito de Deus. Olha o que diz ainda em Salmo 89. Interessante, vê que coisa interessante. 27 diz assim, vamos ler comigo. Também o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. 35, de uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. O 36, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Então, o Salmo 89, 27, fala sobre um primogênito de Deus. Davi era o primogênito de Deus? Jesus é o primogênito de Deus. Então, a palavra de Deus começa, desde aquele período de Davi, até antes, trazer uma revelação sobre o rei que viria. Quem é esse rei? Jesus, o rei eterno. Aqui há uma exposição clara, franca, explícita, do amor de Deus por nós. Veja que coisa incrível. Romanos 8, 29 diz o quê? Pois aqueles que de antemão conheceu, a fim de que ele seja o primogênito. Então a palavra de Deus aqui estava tratando de Jesus. Aquele rei que sentaria no trono e que jamais seria retirado daquele trono, porque esse trono duraria para sempre. E veja só o que está em Isaías 9:6. Vamos ler comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, queridos, há uma promessa de que o Senhor Jesus estaria governando, sentado nesse trono, verdade? Vamos mais um pouquinho para a gente entender. Eu quero que você concentre, para você lembrar e compreender o que é que esse texto tem a ver com a minha vida hoje. E o que é que tem a ver o título dessa mensagem, o impacto, esse impacto que Davi sofreu, para que a gente saia daqui com conteúdo dentro do coração, entendendo onde é que eu estou nesse universo tão tremendo, quando Deus prometeu que um rei viria para ser colocado naquele trono, que ele seria o primogênito e que eu estaria fazendo parte dessa família. Eu preciso entender isso dentro do meu coração e não esquecer. Olha só, ele é impactado mesmo sem entender a dimensão desse significado. Vamos no nosso texto agora, que diz assim, em 2 Samuel 7, diz, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou, e disse, quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que você me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família desse teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá te dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Não dá a impressão aqui de que Davi estava entendendo só pela metade? Não é verdade? Porque ele está impactado dizendo, Senhor, mas que sou eu, minha família, os meus filhos? Verdade? Davi se impactou com um privilégio tão grande que Deus estava colocando ele, porque Davi não tinha compreendido tudo. Quando o Senhor se revelou a você, no dia que você conheceu Jesus e entendeu que religião não leva você para lugar nenhum, que você teve um encontro pessoal com o Senhor,
que você foi impactado pela presença dele na sua vida, que você começou a entender de onde foi que ele tirou você. Isso continua aí? Ou você se acostumou com uma vida religiosa, você se acostumou com as coisas que estão por aí, e que é normal mesmo eu ser abençoado? É normal, porque eu sou filho do rei, então é normal eu ser abençoado. Não lhe impacta mais nada, não tem mais nada que mexe com você. Nós precisamos de acordar e compreender que muitas vezes o Senhor nos impacta e nós achamos que aquilo é tudo. E ficamos aí, como Davi, que recebeu um impacto, ficou tão chocado, entrou na tenda, assentou-se diante de Deus depois de toda essa revelação que o Senhor falou, e ele disse: mas Senhor, quem sou eu e quem é meus filhos, meus descendentes? É assim mesmo que o Senhor age com o ser humano? Parecia até que ele estava dando uma puxada de orelha no Senhor, não é? Mas ele não conseguia ver que o que vinha da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que estava sendo trazido para nos resgatar, ele não conseguia ver isso tudo. Mas graças a Deus que ele não ficou aí. Andar com Deus abre o nosso entendimento. Andar com Deus nos faz ver mais. Se você acha que você viu muito, isso é só o começo. Agora você só vai ver isso se você parar aí. Mas se você continuar andando com Deus, como Davi fez, você vai conseguir compreender o tamanho da revelação. Você vai caminhar mais e você vai receber muito mais do que você tem recebido até agora. Entendimento, discernimento, poder de Deus, sabedoria, inteligência espiritual para ter uma vida plena nesse lugar. Nós temos estudado esse ano sobre refletir a glória de Deus. Você não pode refletir o que você não brilha, o que você não tem. E se você fica parado no lugar onde você está, a Bíblia diz: não se conforme com esse lugar. Transforme-se pela renovação do seu entendimento. Porque se você ficar aí, isso é o tamanho da revelação que você vai receber. Mas se você não conseguir ver o que Deus está dizendo, porque Deus fala conosco profundamente todos os dias. O problema é que eu só entendo uma parte. E eu muitas vezes fico impactado como Davi. Eu entro no lugar e digo: mas Senhor, que maravilha que o Senhor está fazendo comigo. Mas tem mais, querido. Deus é um Deus de coisas imensas. Ele não se limita àquilo que eu posso ver. Tem mais. E Ele quer que eu caminhe com Ele para que eu veja mais, assim como Davi viu. Olha o que aconteceu aqui no discurso de Pedro no Pentecostes. Todo mundo lembra que o Espírito Santo veio sobre a igreja no Pentecostes, aqueles homens começaram a profetizar e Pedro começou a pregar e se converteram 3.000 pessoas, gente falando, ouvindo na sua própria língua, um homem só falando, sem transmissão como nós temos aqui. Mas ele falava e cada um daqueles entendia na sua própria língua. Uma coisa espetacular, verdade? E um trecho dessa mensagem que Pedro trouxe diz assim, no 25, Atos 2, 25, a respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Você está entendendo o que é que está sendo dito aqui? Aqui está se falando sobre aquele que não entrou em decomposição. No 28 diz assim: tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Olha a revelação de Deus ao coração de Davi. Agora Davi entendeu. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Olha o 31, o que é que diz? Leia comigo. Prevendo isso, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. E aqui Pedro traz uma revelação aberta.
Naquele período de Davi, parecia algo como um espelho. Davi foi entendendo à medida que começou a caminhar com Deus e compreender a grandeza daquela revelação. E aqui, quando Pedro cita Davi, ele diz, escuta, isso não era Davi, o que tinha a ver com Davi era o vínculo que viria daquela raiz que é Cristo ressurreto, morto e ressurreto, é Ele o prometido. E aí Pedro identifica naquele dia precioso para aqueles homens todos e mulheres que estavam ali, a revelação de Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Ampliando a visão para a gente compreender o tamanho da revelação que está sendo exposta aqui por Deus. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que tire tudo aquilo que está me atrapalhando, para que eu possa entender onde é que eu estou e por que eu preciso me impactar continuamente sobre o que Deus me deu. Nós precisamos de entender isso. Deus estava revelando a Davi que através dele, quem viria? O filho da promessa, Jesus, para resgatar a humanidade e nos levar à condição de filhos, co-herdeiros com ele, verdade? Isso é muito maior do que uma herança de um reino humano. É engraçado essa coisa do rei, né? Não sei quantos viram essa semana, a rainha da Inglaterra estava reclamando, né? Porque a conta de luz dela estava muito alta, e ela queria que o governo pagasse a conta para que eles pudessem ter mais aquecimento durante o inverno no palácio, né? E aí o pessoal está cogitando a possibilidade de acabar com a monarquia naquele lugar, porque, por favor, a rainha está lá cheia do dinheiro, e as creches lá estão faltando, né, calor, e ela quer que o calor vá lá para o palácio, e é tão frágil esse negócio. O reino humano é tão frágil. Quando a gente recebe algum poder, nós nos sentimos tão importantes. Nós fomos guindados para ser gerente do nosso setor. Aí eu me sinto, uau, poder na mão, né? E eu começo a valorizar aquilo de uma maneira tão grande, como se isso nunca fosse acabar, né? Como se isso fosse uma coisa que eu conquistei, que eu tenho eu sou tão bom que alguém finalmente me reconheceu. Como é frágil isso, né? E como é grande a revelação do nosso Deus. Nós precisamos viver mais, queridos. Será que a gente entende o tamanho, a grandeza, a coisa imensa que é essa revelação de Deus? Será que a gente consegue na nossa alma compreender o que é que Jesus fez, o que é que Deus estava dizendo a Davi naquela hora? Será que a gente tem entendimento do que é que aconteceu quando ele enviou Jesus? Será que a gente sabe o que é isso? Ou é uma história bonita que eu gostei, porque as pessoas ali me abraçam, eu fico feliz? Será que eu não consigo ver? Ou eu vejo parcialmente? Hoje é tempo de abrir os olhos, para entender o que foi que aconteceu conosco. Deixa eu dizer, o universo espiritual sabe exatamente o que é que aconteceu comigo e com você quando eu fui resgatado do império das trevas e entregue na mão do Senhor. Eles sabem. O diabo sabe, os seus demônios entendem, os anjos entendem, mas eu passo às vezes a minha vida inteira cristã sem compreender o tamanho do resgate que eu recebi. Uma vez eu estava lendo um livro e eu vi, sabe, querido, se Deus não responder não para todos os seus pedidos até o fim da sua vida, o que Ele fez por você é suficiente para você passar o resto da eternidade adorando e glorificando o nome dEle. Nós não conseguimos entender o que é que Jesus fez quando subiu naquela cruz. A gente acha que Ele fez isso para que a gente tivesse uma vidinha melhor aqui. E aí, quando a vidinha melhor não vem, eu começo a reclamar de Jesus, porque, puxa vida, agora que eu sou cristão, as coisas ficaram pior. Eu não compreendo o tamanho do resgate. Eu não sei do que é que eu fui livre. E eu vivo a minha vida inteira qualificando-se quem é mais espiritual, quem é menos espiritual, como é que é bom na igreja, o que é que eu não gosto na igreja. Eu não consigo ver o tamanho do resgate. Eu não impacto, porque eu não vejo. Mas Deus trouxe hoje você aqui, e eu também, para que a gente entenda o que foi que Jesus fez por mim e por você. O resgate, número 1, o resgate. Nós estávamos mortos. Você pode ler esse versículo para mim? Nós estávamos mortos. Eu tive vontade de trazer uma figura de uma pessoa morta para cá. Eu sou meio, né? Às vezes as meninas vão e vai menos, né?
Meus filhos fazem assim, não, menos, isso é muito forte, o pessoal vai ficar meio impressionado, né? Mas eu digo, será que a gente sabe o que é uma pessoa morta? Quantos já viram uma pessoa morta aqui? Tem alguns que não, hein? Deus me livre, né? Vai ver, viu? Porque é difícil você passar pela vida e não ver, pelo menos uma vez. E eu tenho, a mãe da minha mãe era a minha vovozinha querida, aquela que eu estava sempre perto. E quando Deus levou minha vovó, eu já era casada, e eu fui lá para vê-la. Ela morava numa cidade próxima, e quando eu cheguei lá, ela estava deitadinha, parecia que estava dormindo. Uma coisa linda, uma mulher de Deus apaixonada por Jesus, a coisa mais linda. Um testemunho de amor pelo Senhor imenso. Cabelinho branquinho, sabe? E eu olhei para aquela vovó ali, parecia que ela estava dormindo, como eu já tinha visto tantas vezes. E cheio de flores ali, aquele ambiente, né? E eu fui lá perto dela e dei um beijinho no rosto dela. Se você quiser saber a sensação que eu tive quando eu fiz isso, você encosta naquela parede e dá um beijo ali. É a mesma coisa. Não volta nada. Não tem nada. E aí eu entendi que ela não estava mais ali. Parece que a gente já sabe, né? Como a pastora entendeu só agora. Mas é na alma, sabe? Dentro do coração da gente, a gente olhava aquela cena tão de dor, né? Porque agora eu ia demorar a vê-la de novo. Eu vou vê-la um dia. Naquele banquete que está aguardando a gente lá, eu vou encontrar com ela. E vai ser muito bom. Porque ela foi uma mulher de Deus, de intercessão e de oração pela família. Mas sabe, alguém que morreu, você não tira nada daquilo. Só representa dor, solidão, ausência, vazio. Não frutifica nada ali. Não socorre ninguém, não dá afago a ninguém, não tem resposta nenhuma, é alguém completamente inútil, não pode ajudar nada, é uma pessoa que está num processo de decomposição, é uma ausência de tudo. Escuta, queridos, vamos ler de novo o versículo. Vocês estavam mortos. Aonde? Olha só, queridos. Enquanto eu achar que, quando eu encontrei Jesus, minha vida era boa e melhorou um pouquinho, eu ainda não vi nada. Nada. Quando a gente diz assim, eu vivia no lamaçal do pecado, eu ouvi uma vez uma mãe dizer isso, não diga isso, minha filha, você não era assim. Queridos, quando a pessoa está morta, você pode perfumar ela à vontade. Ela está morta. E aquele negócio ali vai desmanchar de um jeito ou de outro, ou então virar pedra. Mas não serve para coisa nenhuma. O máximo que pode acontecer é ser congelado, para daqui a não sei quantos milhões de anos, descongelarem ele, e eu custo a crer que vai haver alguma possibilidade de ressurreição para aquela pessoa. Porque depois da morte segue-se o juízo, e acabou a história. Nossa condição anterior, meus amados, era de morte. Morte. Um bando de zumbi. Gente andando sem vida, morto, caindo os pedaços, com um projeto único, eternidade de morte. Dá para você entender isso? Que você não era uma pessoa muito bacana e ficou melhorzinha. Não, nós estávamos mortos. Não éramos nada. Quando Jesus entrou nessa história, quando esse resgate foi enviado, aí começou uma história nova. O que é que diz em Efésios 2 e 3? Vamos ler comigo. Nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Escuta, querido, se hoje você ainda continua satisfazendo as vontades da sua carne e seguindo os seus desejos e pensamentos, você continua morto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos de entender isso na profundidade do nosso coração. A palavra de Deus está dizendo que nós estávamos mortos. Veja que nós estamos lendo o mesmo capítulo, verdade? Qual é o capítulo que a gente está lendo? Efésios 2, lemos o versículo 1 que está dizendo, vocês estavam mortos. E sabe o que mais? Vocês costumavam viver debaixo da influência de um príncipe. Quem era?
o príncipe da potestade do ar, que hoje opera em cima daqueles que vivem satisfazendo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos e desejos. O que é que você pensa? Você vive continuamente achando que você vai cair? Esse desejo entra no seu coração e você obedece ele? Há uma grande possibilidade de você estar morto. Porque quem é morto, aos olhos de Deus, vive satisfazendo as vontades da carne e dos seus desejos. Hoje é tempo de viver. Viver. Nós precisamos de aprender como sair desse lugar, porque o resgate já foi enviado, Jesus já veio, o Espírito Santo já foi dado, foi entregue a você. E o que é que tem acontecido dentro de você? Você continua voltando ao vômito, a ser morto? Deus quer tirar você daí. E Ele vai fazer isso hoje. Mas somente para aqueles que realmente querem. Senhor, eu quero que a minha mente e os meus desejos sejam recheados de vida e não de morte. Isso é uma decisão minha e sua. Não é nada que Deus tenha que chegar, entrar dentro de você e fazer essa mudança, não. Porque o que você precisava para que isso mudasse já foi feito. Nós vamos precisar de entender um pouco mais sobre o que significa aquele versículo que está em Provérbios 4, 23, que diz assim: acima de tudo que você deve guardar, acima de tudo, do seu dinheiro, da sua saúde, dos seus bens, da sua família, acima de tudo que você deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque eles são quem dirigem a sua vida. Você já pensou nisso, querido? O que é que você passa a semana inteira pensando? É isso que vai dirigir sua vida. Você dá atenção aos desejos carnais, você fica pensando o que é que você pode fazer para satisfazê-lo, é isso que vai dirigir a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que acima de tudo, bens, saúde, filhos, lugar de posição, acima de tudo que você deve cuidar, cuide do que você pensa. Como nós somos descuidados com isso. E aí nós entramos nessa situação de morte, porque a nossa mente se prepara para morrer continuamente. As células espirituais vão morrendo. Por quê? Porque os meus pensamentos e o meu coração circulam ao redor daquilo que Deus não pensaria jamais. Tudo que passa pela sua cabeça que Deus não pensaria, eu não posso ficar pensando sobre isso. Porque senão eu vou voltar para essa situação de morte. Estamos entendendo? Está todo mundo acordadinho? Nós estamos trazendo uma palavra que tem a ver com sua vida. Alguns aqui vão receber. A minha oração é que todos recebam. Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não se conforme com essa vidinha medíocre de crente, mas diga, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero ver mais, eu quero entender mais a Sua revelação, eu quero ser impactado continuamente por aquilo que o Senhor fala comigo. Quanto tempo você não chora quando lê a palavra? Quanto tempo faz que você não treme quando você ouve Deus falar com você? Ficou comum agora? Ficou uma coisa corriqueira? Cuidado com esse lugar. Esse é lugar de acomodação. É lugar onde não há vida. Quando você vai fazer uma cirurgia que uma parte sua anestesia, ela fica como quem não tem vida. E não é diferente na vida espiritual. Satanás se encarrega de trazer muitas anestesias. Ele deixa você se acostumar com a bênção. Ele faz com que você creia que aquilo é comum. É comum e constante para o Senhor, mas não pode deixar de me impactar, queridos. Esse é o risco que eu corro, de começar a trazer para o sem valor, aquilo que é profundamente grande espiritual. Eu tenho que continuar acordada para esse assunto. Nós fomos libertos da morte, mas não é uma morte física só. Que coisa espetacular. Ele fica assim, morte física, né? Ai, que bom, agora você sabe que você vai morrer fisicamente, ou não? Estou avisando hoje, hein? Todo mundo sabe que um dia, né? Mas essa morte que a Bíblia trata é uma muito maior. É uma que não tem fim. É uma eternidade da morte e a eternidade da vida. Olha que coisa tremenda. Nós fomos libertos de uma morte que tem a ver com a minha eternidade. Romanos 6, 23 diz o quê? Aqueles que vivem em pecado têm um salário. E vão receber, querendo ou não, né? Esse eu não quero, mas vai receber.
O salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos em pecado. O Senhor Jesus nos tirou dessa situação. Olha o que aqui diz em 8:2. Diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Através de Jesus eu saí de uma condição extrema para outra. Olha só o que diz também em Efésios 2:4, diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. E o 5, diz o quê? Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Olha que beleza. João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Nesse lugar existe muita gente viva. Que beleza, meu Deus. Quando eu era mais jovem, eu começava a imaginar, como é esse Jesus? Aquele que tem o filho, tem a vida. Mas aquele que não tem o filho, não tem a vida. E Deus, na sua paciência maravilhosa comigo, né? Na sua doçura, ele diz assim, filha, imagina um lugar onde eu estou olhando de cima para baixo. E tem um monte de cabecinha, né? Umas estão acesas e outras não. Como será que Deus vê esse lugar aqui? Quando Ele olha de cima para baixo sobre você e sobre mim, Ele identifica exatamente aqueles que receberam vida e aqueles que ainda continuam apagados, mortos. O Senhor vê claramente. Nós só vemos o que vai diante dos nossos olhos, mas o Senhor penetra o mais profundo do coração. Aqui não vale, sou líder de GE. Aqui não vale, sou pastor, sou bispo, apóstolo. Agora tem outra categoria que eu nem sei mais qual é. Como é? Patriarca. É um bocado de categoria aí, que lá no céu não adianta entrar com essa carteirinha, porque não abrem a porta. Entende? Só dá para entrar aquele que é discípulo. Somente aquele que nasceu de novo e que o Espírito Santo vive na sua alma. Não entra um morto no céu. A pessoa diz assim, você morre e vai para o céu, né? Lá não. O céu de Deus não entra nem um morto. Só entra vivo. Já pensou que Deus está falando com a gente aqui? Querido, quem está morto não vai para o céu. Só vai para o céu quem está vivo. Sabia disso? Não vale aqui, sou filha do pastor. Não vale aqui, meu pai é líder não sei de quê. Nada. Cada um tem que fazer a sua decisão pessoal, decisão de receber Jesus e deixar que a sua cabecinha, pum, acenda. A única coisa que faz acender é a presença do Espírito Santo vivendo e falando com você continuamente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que mortificar as obras do seu corpo continuamente, esse vai ficar vivo. E esse vai entrar na minha glória. Não é porque eu fiquei 50 anos na Discípulos de Cristo, fazendo um bocado de coisa boa. Isso não é garantia, isso é bênção para a sua vida hoje. Servir o corpo de Cristo faz você crescer. Agora, queridos, se você começar a escolher divisão, separação, desejo da carne, você não vai poder entrar nesse gozo prometido pelo Senhor. Você entende isso, meu amor? Eu estou falando isso com o meu coração cheio de graça e de amor pela vida de cada um. Porque eu vim de um lugar onde a igreja de Cristo era uma geladeira muito ruim. As pessoas não se amavam, as pessoas não serviam a outra, as pessoas faziam coisas ocultas, que a Bíblia diz que até falar sobre elas é torpe. E eu vi aquela geração passando, aquela outra geração vindo, e sabe, é de chorar, porque você fica numa vida muito pobre, medíocre, ridícula, achando que é um cristão muito legal, porque não rouba, não fuma, não mata, não sei o que lá, e sem vida por dentro. Servir a Jesus não é uma alegria espetacular, é uma obrigação. E não tem isso na Bíblia. Quem é vivo se alegra por ser vivo. Quem é vivo tem alegria de viver junto da família de Deus, dos seus irmãos, passando por lutas, sendo rejeitado algumas vezes, até maltratado, mas ele não nos confundiu e nem nos enganou. Quando você lê as cartas de Paulo, você vê
Escuta, em açoites muitas vezes, em prisões muitas vezes em naufrágios, mas a minha alegria é servir o Rei da minha vida e amar cada um dos meus irmãos. Queridos, nós precisamos de conhecer as Escrituras, porque elas nos revelam a Deus. Elas nos fazem ter vida nesse lugar, e uma vida plena, cheia de alegria, uma vida que vale a pena viver. Há uma necessidade de nós permanecermos vivos. Agora, olha o que tem em Colossenses 3:4. Eu estava um dia, e o pastor Rodrigo abriu esse texto, que me deu aquele outro impacto. Eu vivo sendo impactada. Sabe, agora esse impacto, ele não faz mal para o coração não, viu, queridos? Você pode se impactar demais com as coisas de Deus e vai ser bênção. Olha que coisa incrível. O que tem aí em Colossenses 3:4? Leia aí. Sabe o que chama a atenção da gente quando a gente lê esse versículo? Eu vou ser manifestado em glória. Mas não deve ser isso, não. Isso é uma parte. Tem outra parte que você tem que olhar assim com muito carinho. O que será? Quando Cristo, que é a sua vida. É. Não é assim, eu tenho Cristo, é ótimo, eu me sinto tão feliz. Não, não. Quando Cristo, que é a vossa vida, Ele é. A vida que a palavra de Deus está dizendo aqui, que tirou você da morte para a vida é Cristo. Como é que você tem andado com Ele? Você tem gostado das coisas, dos conselhos, das bênçãos, das promessas? Isso é pouco. Ele tem que ser a sua vida. Ele não é parte da minha vida, Ele é a minha vida. Sabe, o sopro de vida é Ele. Será que a gente consegue entender isso? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, que é a sua vida. Mas é claro, quando Ele for manifestado, eu vou ser, porque Ele é a minha vida. Se Ele é e é manifestado, eu estou junto com Ele. Não é assim, Ele vai ser manifestado? Opa, então eu também vou. Não é isso não, Ele é a minha vida. Isso tem uma diferença estúpida, imensa, que nós precisamos compreender no nosso coraçãozinho. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Vamos ler comigo? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas quem é que vive? Ele vive. Cristo vive. Ele tem um domínio. Ele tem um controle. Ele fala comigo. Quando a palavra diz não faça, eu não faço porque Ele é a minha vida. Quando a palavra diz não se prostitua, eu não me prostituo porque Ele é a minha vida. Sabe, pastor, por que eu não traio a minha mulher? Porque Cristo é a sua vida. Por que eu confio que o Senhor é poderoso para cuidar da fidelidade da minha esposa? Porque Cristo é a minha vida. Por que é que eu me submeto ao meu marido? Porque Cristo é a minha vida. Eu não tenho escolha, Ele é a minha vida. Será que a gente consegue entender a dimensão disso, queridos? Será que a nossa alma se enche de paixão? Por exemplo, alguns aqui eu posso ver pelo rosto, o coração queimando pela palavra. Mas outros eu não sei, porque eu não vejo todas as coisas, mas Ele vê. Isso não mexe em nada com o seu coração, meu filho. Isso não faz diferença nenhuma. É mais uma vez que você sentou para assistir uma mensagem. Deus quer falar com a sua alma e Ele quer fazer diferença na sua vida. Ele quer falar ao seu ouvido quando você está na sua casa. Ele quer falar pela palavra, Ele quer se revelar a você. Mas às vezes Ele não pode, porque você não permite. Tem muita coisa no pensamento atrapalhando, muitos conceitos anteriores, muitos cuidados com a religião. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Deixa Jesus entrar. Essa semana uma irmã ligou para mim chorando. Pastor, eu estava tomando banho, comecei a adorar o Senhor e veio uma coisa tão forte no meu coração. Eu não consigo parar de chorar. Eu comecei a fazer uma música, eu comecei a adorá-lo. Uau! Eu me lembrei de Davi. Davi estava lá no palácio dele e disse, Senhor, eu fico pensando no Senhor. Será que a gente gasta tempo pensando no Senhor? Ou a gente só cuida de pensar no Senhor quando a gente passa por um aperto?
Que relacionamento é esse, querido? Que relacionamento é esse que você não chega junto de papai e se deita no colo dele, conversa com ele? Eu tenho um papai que eu fazia isso quando eu era menina, sabe? Aquele paizão que você conversa, ele ouve, você chora, conversa um monte de abobrinha, ele acha, não, minha filha, aquela paciência, né? Então, às vezes, quando eu me lembro do meu Deus, eu me lembro do meu pai um pouco, porque ele era aquele paizão, sabe? É aquele paizão, né? Deus quiser, em dezembro, ele está vindo aí com a minha mãe, para vocês darem um abraço gostoso neles. Mas, sabe, Deus sente falta de vocês, saudade de estar com você. Cada vez que você entra na presença dele, você entra para quê? Para pedir? Tem uma lista aqui, Senhor. Vamos na lista que eu já tenho que correr porque eu tenho que trabalhar. Não tem nenhum tempo para estar com ele. O que ele fez por você é muito maior do que a quantidade de trabalho e de dinheiro que você pode fazer. Pode me acreditar, porque o dinheiro vai acabar um dia. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus ficam vivos. E entram no céu vivos. E andam aqui nessa terra vivos. Caminha todos os dias da sua vida vivos. Deus quer te dar vida. Aqui, começando hoje, não é quando você morrer, não, é agora. Nós precisamos compreender a grandeza da revelação. Sabe de onde foi que Deus nos tirou e onde foi que Ele nos colocou? Olha o que diz em 1 João 1,12. Vamos ler comigo. 1 João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Meus amados, o que é isso? Deus nos tira da morte e não fica só nisso. Ele nos faz filhos. Filho é aquele que entra no quarto de mamãe e papai e deita na cama. Sabia? Minha cama sempre foi um lugar dos filhos todos. Não para dormir de noite. Mas antes de dormir de noite, pulava todo mundo em cima. Não era, Pri? Conversava, ria, orava, tal, beijava. E aí, mas aquele quarto, eu nunca vi ninguém dizer assim. Com licença, eu poderia entrar? Não. Mãe, blum, na cama. Deus nos chamou para isso. Para ser filho. Não foi para ser empregado. Não foi para ser alguém que vai ficar com débito comigo a vida toda. Ouviu? Porque eu tirei você da morte. Não. Filho. O que é isso? Intimidade de filho. Que entra onde o pai está. Que senta no colo do pai. Que vai na mesa e quer um pedacinho do que ele está comendo. É filho. O Senhor nos tirou da morte para sermos filhos. Isso não mexe com sua alma, meu amor. Não mexe. Que privilégio um Deus tão grande que construiu o universo inteiro. Não precisa de mim, de você, para nada. Mas Ele decidiu que nós íamos ser filhos. Isso não mexe com ninguém, meu Deus. Alamacheia. Que posição, queridos. Que privilégio, que honra. Nos fez co-herdeiros com Cristo. Ele nos resgatou. E houve uma revelação tremenda. Olha o que diz Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento para conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Quando você lê a palavra na linguagem de hoje, ele diz assim, o segredo que nos foi revelado. Você sabe que segredo é esse? Não é um Jesus que morreu lá na cruz, ele é ótimo. Não é isso. É muito mais do que isso. O segredo de Deus nos foi revelado. Cristo foi revelado. João capítulo 1 diz assim, ele estava com Deus lá no princípio. E que esse texto é muito conhecido de nós todos, não é não? Ele estava com Deus no princípio. Vamos ler comigo. Tem gente que sabe isso decorado já, não é verdade? Vamos lá? Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada. O segredo de Deus. Você existe hoje por causa de Cristo. Você foi construído hoje por causa de Cristo. Agora, eu posso escolher ficar vivo ou morto. Ele me dá essa escolha. 11:36 de Romanos diz, pois dele, vamos comigo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Amém. Colossenses 1, vamos de novo, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que é seu? Nada. Minha esposa é dele. O meu filho é dele. Tudo que existe foi feito por ele e para ele. A única escolha que eu vou fazer é se eu vou andar com ele e deixar que ele me faça vivo, ou se eu não vou andar com ele e vou continuar estando debaixo do príncipe da potestade do ar, que hoje opera nos filhos da desobediência. Só isso que eu vou escolher. Agora, todas as outras coisas, o mundo é do Senhor, a terra é do Senhor, toda a sua plenitude e tudo que nele há. E esse Deus tão poderoso decidiu que você seria filho. Meus queridos, dá para entender o tamanho desse negócio. Às vezes a gente hospeda alguém na nossa casa por alguns meses, mas aquele alguém não é filho. Deus não me convidou para ser um hóspede, Ele quer que eu seja filho. Olha o que aconteceu. Olha o que tem mais aqui. Efésios capítulo 1, verso 9, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele nós fomos também o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A fim de quê? De quê? De que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Meu filho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você, quando olha para a sua vida, eu tenho que chegar perto, vontade de abraçar todo mundo grande. Você, quando pensa na sua vida, você se sente construído para a glória de Deus? Como é que é? Quando você diz assim, bom, eu vou naquele lugar. Sabe por que eu fui feito? Eu fui feito para glorificar o nome dEle. Eu posso entrar naquele lugar e eu sei que o nome dEle vai ser glorificado aí. Porque no dia que Deus sonhou e disse, vou lhe construir, eu vou te construir. Olha, eu vou te fazer. Eu imagino que lá no céu tinha uma conversa assim, mas eu vou fazer para quê, Senhor? Eu vou fazer para a minha glória. Seu nome. Você pode dizer assim, diga seu nome, Rosana, fui construído para a glória de Deus. Escuta, eu não sei se você sabe disso, mas o diabo sabe. E ele diz, vou acabar com essa brincadeira. Eu não vou deixar que a glória de Deus seja manifesta na vida dessa pessoa, não. Eu tenho que embotar isso, sujar o máximo que eu puder, para que o nome dele não seja glorificado. E aí ele começa a caminhar com você. E trabalhar desde o seu ventre para destruir essa possibilidade de você glorificar o nome do Senhor. Aí ele usa todas as ferramentas que ele pode usar. Eu estava dizendo, nós temos estudado na quarta-feira e foi interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem um jogador do Santos, cadê Luiz? Luiz está aí, não. Luiz de Cristina é santista também, né? E tem um jogador que era meio enfesadinho, lá no Santos, um tal do Neymar, não sei se vocês ouviram falar. A pastora sabe de coisa do futebol, eu sei um monte. Meu pastor gosta de futebol, eu também. Aí esse rapaz brigava muito, sabe? Fazia uma confusão. Quem ouviu essa história por aí? Ai. O que aconteceu? Pegaram uma câmera num jogo e botaram inteiro em cima dele, todo o tempo. Onde ele ia, a câmera ia. Direto, né? Para ver o que ele ia fazer em cada minuto. Deixa eu te dizer, Satanás faz a mesma coisa com você. Igual. Ele pega uma bocona daquelas de câmera que não perde nada e enfia na sua cara assim e fica assim, ó. Onde você vai? Sabia disso?
ele deduz o que você pensa para poder investir no lugar certo. Ele diz, eu tenho que arrebentar com isso aqui. Aí você diz, ai pastora, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Não olhe para ele. Não é ele que você tem que olhar. Você tem que olhar para o Senhor dos Senhores. Porque ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou olhar para ele. Eu tenho que olhar para ele. O diabo não é nada quando a presença de Deus invade a minha vida. Ele pode olhar o que ele quiser, mas ele não me toca. Porque aquele que é nascido de Deus. Olha que coisa tremenda, queridos. Aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Não toca. Agora, olha que coisa incrível. Quem é nascido é vivo. Vivo. Você é vivo de Deus? Se você é vivo de Deus, querido, você continua vivo e anda como vivo, e se comporta como vivo, age como vivo, se relaciona como vivo. O maligno não lhe toca. Ele não tem poder para fazer isso. Agora, se você não é vivo, e não anda como vivo, e não se relaciona como vivo, o maligno lhe toca. Pastor, eu não estou entendendo como é que o diabo fez isso. Simples. Você é vivo? Quem é vivo, respira, caminha, se relaciona, se trata, cuida dos outros, cuida de si. Mas quem não é vivo, não faz nada disso. Se isola, aparta do corpo, fica magoado, ferido, trazendo os seus próprios desejos como lei na sua vida. Esse é um morto. Aí o maligno toca. Tão simples a palavra, não é? Quando a Bíblia diz, se submeta à autoridade espiritual que está sobre sua vida, você não se submete porque você está morto. Aí o maligno toca. Gente morta, vivendo como morta e andando como morta, é tocada pelo maligno. Agora, aquele que tem vida, que conheceu o sacrifício de Jesus, o resgate imenso, olha, essa pessoa viva, olha o que, é que a palavra de Deus diz. Ela diz assim, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo que vive hoje dentro de você. Meu Deus. Ressuscitar um morto é até uma coisa fácil. Que é isso, pastor? É. Tem uns médicos aí que dão umas pancadas no coração, ressuscita, né? E a gente ouve algumas histórias de ressurreição por aí. Mas ressuscitar Cristo. Ressuscitar Cristo. Cristo morreu com todos os pecados da humanidade. Ele foi para o Hades. Quem morre em pecado vai para onde? Para o Hades, para o inferno. Esse poder que vive em você hoje, meu filho, enfiou a mão lá no Hades e tirou Jesus com todos os pecados que ele carregou ali, o meu, o seu, da humanidade inteira. A Bíblia diz que é esse poder que está aí dentro de você hoje. Como é que eu não tenho poder para resistir o diabo, para parar de pecar? Não dá para acreditar nisso. Entende, queridos? O Senhor nos deu um presente poderoso quando Ele nos resgatou. Isso tem que me impactar. Quando eu estou no meio da rua, quando eu tenho a oportunidade de pecar, situações que vão acontecer, e eu decido viver como vivo, e eu não faço. Pastor, eu não resisto. Mentira do diabo na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Se eu andar cheio do Espírito, nada, absolutamente nada, vai me travar e me fazer pecar. Não culpe a minha própria carne que é fraca, aí eu caí. Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca porque a gente tem fome, tem sono, tem sede. Não tem nada a ver com a vida de pecado. Vida de pecado só tem quem é morto. Se você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, e você anda com vida, você vai dar fruto digno de arrependimento, vai ter uma vida saudável na presença de Deus. Onde você passar, você vai levar vida por causa da presença do Senhor. Você entende isso, querido? Deus quer me dar muito mais e a você do que você já entendeu até hoje. Vamos lá, senão não sai daqui hoje. A nossa nova condição. A nossa nova condição, Colossenses 1, vamos ler comigo. 21. Antes, bora, vamos, gente, acorda. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora,
Aleluia! Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Santos. Aleluia! Desde que aleluia! Aleluia! Olha, só esse texto dá para a gente pregar um dia inteiro. Porque é uma riqueza demais, grande demais da conta, meu Deus. Não é não? Antes vocês estavam separados. E na mente de vocês eram os inimigos. Mas agora, hoje, vocês foram reconciliados. Aí tem um desde que. Não tem um desde que aí? Tem um desde que. O que você vai fazer quando você chegar na sua casa? Você pega aquele computador bacana que você tem. Bacana é uma palavra bacana, não é bacana? Agora o meu netinho de 2 anos, de vez em quando, tá bacana, vovó. Viu? Bacana. Você pega aquele computadorzão que você tem, faz um print aí desse texto e bota na frente da tua geladeira, assim, chapado, assim. Cada vez que você ouviu o diabo lhe acusar de alguma coisa, você diz assim, escuta, antes eu estava separado de Deus, mas agora eu fui reconciliado. Você não vai mexer comigo. Trabalha, decora a palavra, deixa ela entrar na sua alma para você ter munição na hora da guerra. Então, queridos, hoje nós temos esperança, por causa da vida dele que há em nós. Bota a mãozinha assim no seu coração. Você sente a vida de Deus aí dentro? Ou tem um vazio aí grande, que eu não consigo entender o que é? Deus quer te dar essa vida hoje. Ele não quer que você saia daqui vazio. Ele quer que você saia daqui pleno, cheio, transbordando dessa vida que é Cristo. Mas Ele não arromba a porta, viu, querido? Em que realidade a gente está hoje? A gente ainda se impacta com essa revelação? Como é que está seu coração hoje? Me diga. Sabe qual é a nossa posição em Cristo hoje? Você sabe onde é que Ele nos colocou hoje? Vamos ler os textos que terminam aqui. Efésios 1:18. Vamos ler comigo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche. Aleluias. Nós somos esse corpo, queridos. O Senhor nos fez assentar junto com Ele em lugares celestiais. O Senhor tem nos chamado para ter uma vida de vitória e de santidade na presença dEle. Efésios 2:6 diz o quê? Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor maravilhoso. Ele nos ressuscitou porque nós estávamos mortos e nos trouxe para junto dEle, para nos assentarmos junto com Ele. E esse é o lugar que você não pode sair de lá, querido. Hoje é tempo da gente entrar na tenda como Davi entrou. Entrarmos naquela tenda e nos assentarmos na presença de Deus, porque não vamos poder ficar em pé muito tempo na presença de Deus, sabe? E dizer ao Senhor de todo o coração, Senhor, quem sou eu, Senhor, para você ter feito o que você fez por mim? E quem é a minha família, Senhor? Quem somos nós, Senhor? Sabe o que é que nós vamos ouvir dele?
Com amor eterno eu te amei. E por isso... E sabe o que mais, queridos? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E há uma promessa sobre isso, que é vida eterna. Vamos levantar, queridos. Aleluia. Senhor, não há possibilidade humana de explicar essa grande revelação, Senhor. Nós estamos aqui com o coração cheio e eu sei que o Teu Espírito falou. Somente o Senhor pode nos revelar, no fundo da nossa alma, a grandeza do resgate que o Senhor nos deu. A maravilha da transformação de morte para a vida, Senhor. E por isso eu clamo o Teu Espírito que venha sobre a Tua igreja, nesse momento, derramando um óleo, Senhor, que penetra o mais profundo das nossas almas, Senhor, que impacta a nossa alma, Senhor, por causa da grandeza da revelação. Eu não sei, queridos, quantos daqui, Senhor, entenderam aquilo que o Senhor falou com cada um de nós nesse dia. Mas eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que tenha misericórdia, Senhor. E que abra os nossos olhos espirituais, os nossos corações, e nos dê inteligência, Senhor, para nos arrependermos, Senhor, do desdém que muitas vezes tratamos, Senhor, essa obra poderosa que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por não vermos tudo, Senhor, que o Senhor tem nos mostrado. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos meus irmãos. Oh, Senhor. Eu quero chamar aqueles que estão aqui para dizer a Deus que não está satisfeito, que quer mais de ti, que quer mais do Senhor em sua vida. Eu não estou chamando aqueles que estão precisando de casa, de carro. Eu não quero que você venha aqui se você está precisando de coisas humanas e materiais. Você não precisa vir, você já ora muito por isso. Eu sei que sim. Eu quero que venha aqui, nesse lugar, para buscar de Deus e receber. Aqueles que estão dizendo assim, Senhor, se revela mais a mim. Eu quero te ver. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos orar. E vamos pedir ao Espírito Santo que abra os olhos espirituais, que abra o entendimento na sua alma, que quebre toda cegueira espiritual, toda anestesia maligna que tem deixado você não mais tremer da palavra, não mais chorar pela graça de Deus na sua vida. Eu quero que você venha, se o seu coração anseia por estar na presença do Pai, ouvir mais de Deus, entender mais desse grande amor do Senhor por você. Perdoa-me pelos caminhos que andei, por toda vez que Senhor, aqui estão os teus filhinhos, Senhor. E eu quero pedir agora que teu Espírito venha tocando de uma maneira profunda, Senhor, nesses queridos que estão dizendo, Senhor, eu te quero mais, Senhor. Eu quero entender mais, Senhor. Eu quero obedecer mais. Eu quero amar mais. Eu quero me quebrantar mais, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ouvir mais da Tua voz, Senhor. Eu quero mudar mais, Senhor. Eu quero andar como vivo, Senhor. Eu não quero andar como morto, Senhor. Me perdoa, Senhor, pela negligência, Senhor. Pela dor de muitas vezes, Senhor, ter não escutado a Tua voz, Senhor. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a ver mais, ouvir mais, ter inteligência espiritual para entender a Tua vontade, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Oh, Deus de amor, vem agora, Espírito Santo. Queria chamar os pastores aqui para estarem orando comigo. Deus de amor bendito, quebra, Senhor, a resistência espiritual, Senhor, quebra a dureza, Senhor, e o coração, Senhor, endurecido pelas decepções, pelas tristezas. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Lecaramana, eu queria que vocês tocassem nas pessoas que precisam orar muito para quebrar a resistência espiritual que tem feito com que não recebam a graça e o poder de Deus.
Pelos caminhos que andei, toda vez que eu peguei, Agora, Senhor. Deus Valério Vaz. livra-me das correntes que me prendem e das vendas que impedem a visão. Quebra a cegueira espiritual, Senhor. Quebra, A tua palavra é o pão que me alimenta. A tua presença, minha unção. Mais várias para mim, Senhor, minha vida. Mais várias para mim, Senhor, minha Aleluia, vida. Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Te exaltamos nesse lugar, Senhor. Aleluia. Viva como vivo, querido. Quero que você volte para o seu lugar. E se lembre que Deus quer conversar com você hoje ainda. Você precisa dar uma parada hoje na sua casa e conversar com Ele. Ele vai dizer a você o que é que você precisa fazer essa semana. Porque Ele quer se revelar a você. Mas Ele não vai fazer nada se você não abrir a porta. Então essa semana é uma semana onde o seu coração vai buscar a face do seu Deus. E o Senhor vai trazer muitas respostas para perguntas que você tem feito. E que não tem conseguido escutá-lo. Porque está muito ocupado para isso.